Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Hoje, quando o Senhor me trouxe esse versículo falando todas as coisas cooperam para o bem, e foi quando o Senhor me falava do que, né? Que nós somos todos como Caim, né? A gente já veio do pecado de Eva, né? E foi quando o Senhor falava, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E foi quando o Senhor falava exatamente do que? Dele vir até nós, né? Todos os dias o Senhor vem até nós. Mas hoje vai ser um dia que eu vejo assim que o Senhor quer nos levar a gente a ficar atento à voz dele. E até porque para isso viver, né, sendo todos os dias uma rotina da gente estar atenta, né, que quando vir um confronto, vir algo dentro de nós, porque o Senhor fala de várias maneiras, né? O Espírito Santo está aqui, né, para nos mostrar. Então, toda vez que a gente faz algo, se a gente está andando no caminho do Senhor e fazendo a vontade dele, a gente vai se sentir mal quando a gente faz algo que desagrada o Senhor, que está fora dos princípios, é onde ali vem o confronto, né? Ou o Senhor usa alguém também para falar com a gente, mas que nós possamos estar atenta à voz do Senhor hoje, sabendo que todo confronto, né? Tudo que vem, né? Nos confrontando é o Senhor aqui fazendo como ele fez com Caim, né? Dando uma chance do quê? Da gente se arrepender, porque enquanto há vida, o Senhor está cuidando de nós, né? E foi quando o Senhor falava hoje, todas as coisas cooperam para o bem de todos como? Porque o Senhor não quer perder ninguém. Então foi quando o Senhor falava hoje comigo assim, tudo que vi quando o Senhor me levava a ler esse versículo, nos mostrando toda a correção, tudo que vem para nos confrontar, é o Senhor que a gente não gosta, né? Que a gente fala, ali o Espírito Santo vai te direcionar, porque quando você está fazendo a vontade do Senhor, você está no caminho, você sabe o que é repreensão, o que é o Pai te corrigindo, você sabe. Ali o Espírito Santo testifica, te mostra, né, que alguém tá te falando alguma coisa que talvez você não goste, mas você fala, não, isso daí é para me corrigir, porque o Espírito Santo vai te mostrar, é onde o Espírito Santo, né, ali tá nos confrontando, às vezes usa a pessoa, às vezes usa a palavra, ou às vezes ele mesmo, né, mostra ali dentro de nós, né, e eu falo que eu já tive várias experiências que eu já vi assim o Espírito Santo fazer de tantas maneiras para eu entender que tinha que sair, mudar a rota, né? Porque isso é o amor do Pai. Foi quando hoje o Senhor falava, todas as coisas cooperam para o bem, né? Para quem? Para o nosso bem. Nosso bem do quê? Da gente estar perto do Pai, né? Da gente andar como Jesus, né? E foi quando o Senhor falava ali, nós temos exemplo de Jesus. Mas por que o Senhor está nos mostrando aqui a história de Caim? Porque nós somos como Caim, nós já viemos do pecado. Então a tendência, qual é? É da gente andar no erro, é da gente falhar, da gente pecar. Então todos os dias a gente falha, a gente peca, mas todos os dias o Pai está aqui, né, tentando nos corrigir. E como? Hoje é um dia mesmo que ele está nos mostrando aqui como ele foi com Caim, ele vem conosco. E muitas vezes a gente não gosta de ser repreendido. A gente só quer ouvir os elogios, né? A gente não quer ouvir o confronto, algo que a gente precisa mudar. Não é legal a gente ter que refazer, ter que mudar, não é legal. Mas a gente tem que ver por um lado assim que tudo vai cooperar para o nosso bem. Nosso bem da gente viver bem aqui na terra, da gente saber que a gente está no caminho certo, da gente saber que a gente está cumprindo a palavra. E quando a gente é confrontado, foi quando o Senhor falava, nós temos que ficar feliz quando a gente sabe que a gente está sendo, né? Isso a gente saber que a gente está sendo repreendida pelo Senhor, né? E ali foi quando o Senhor falava que do quê? Dele trazer a gente perto, é o Pai trazendo a gente perto dele, é fazendo a gente viver a semelhança, né? Que eu falo que é Jesus nos levando a gente a viver como Jesus viveu, fazer só o que agradava o Pai. Só que como nós já viemos do pecado, aqui nós temos quem? O Espírito Santo para nos fazer a gente voltar a ser como Jesus, andar como Jesus. E foi quando o Senhor hoje falava comigo, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então que hoje, né, nós possamos, né, hoje até a gente, né, ir para a eternidade, a gente saber que tudo que o Pai nos confronta é mudando o nosso caráter, é fazendo a gente viver conforme a vontade dele, é fazendo a gente ser semelhante a Jesus, né, a ser como Jesus viveu aqui. E a gente fazer o quê?
pra gente desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes a gente quer viver as bênçãos, quer viver as promessas, mas não entendemos por que não estamos vivendo. Porque a gente não quer fazer qual é? Deixar o Senhor nos moldar. E quando o Senhor me levava aqui falando de Caim, o Senhor falava exatamente da parte assim, do Senhor vir até nós. Do Senhor nos confronta, porque aqui Ele está confrontando Caim, perguntando de Abel, Ele está confrontando Caim, fazendo Caim fazer o quê? Se arrepender, reconhecer, né? Ali pedir perdão, porque o Pai está nos mostrando o quê? Que quando o Pai vem, não é porque Ele quer nos, né, punir, que Ele quer nos fazer a gente ficar triste, não, é pelo contrário, é mostrando o amor dele, de não deixar a gente se perder, é de não deixar a gente ficar mais longe dele e o quê? E sair do caminho. Então foi quando hoje o Senhor falava, todas as coisas que operam para o bem, de todos, porque o Senhor quer alcançar todos. Então tudo que você vê, né, que é repreensão, que é o Senhor chamando, né, a atenção de falar assim, nossa, por que tá falando isso para mim? Avalia, vê se não é o Senhor falando com você. Porque hoje foi quando o Senhor falava todas as coisas que operam para o bem. E ali é onde, né, foi quando o Senhor me falava do quê? Que o Senhor vai pedir de nós é o quê? É sobre sobre a nossa alma. E é sobre o sangue, é sobre vida. Ou seja, tudo que nós fizemos para entristecer, né, o nosso próximo ou fazer algo que vai nos prejudicar também, a gente é isso que o Senhor vai vir pedir conta. Então, e ali, né, foi quando o Senhor falava hoje, quando Ele me levou a ler esse versículo aqui, falando o quê? Falando exatamente dele vir nos confrontar. Enquanto nós tiver vida, nós temos que ficar felizes. Saber que todo confronto é o Pai nos corrigindo a ficar perto dele, a viver tudo que Ele tem para nós, a cumprir o propósito e saber que aí nós estamos no caminho certo, indo, né? Que a hora que Jesus voltar para nos buscar, a gente vai com Ele, vai morar no céu. Então, e todos os dias, agora se a gente falar assim, tô fazendo tudo certinho, não tô sendo confrontada nada, a gente tem que ficar preocupada, porque Ele tá falando assim, não, tem alguma coisa, porque a gente já veio do pecado, todos os dias nós pecamos, nós falhamos, mas a gente tem o Espírito Santo para nos mostrar. Quando a gente está vivendo na vontade do Senhor, a gente vai saber que é o Espírito Santo. Agora, se a gente tá fazendo tudo que desagrada, quando vir a gente falar, não, isso daí não, a gente só vai ficar lá que tá com Deus, mas a gente não quer mudar, porque mudança não é legal, né? É ter que refazer, ter que aceitar, né? Ali muitas vezes é o nosso orgulho, mas o Senhor está mostrando aqui todas as coisas cooperam para o bem. Foi quando hoje o Senhor falava comigo nesse versículo, não de ficar só olhando ao Caim, não, porque todos nós somos como Caim, pecamos todos os dias, falhamos, podemos talvez não tirar a vida de matar, né? Mas às vezes a gente está matando nós mesmos, matando o que o Senhor já fez dentro de nós, né? Deixando ali a carne falar mais alto, ou também fazendo algo com o nosso próximo, né? E ali é onde o Senhor, quando Ele falava hoje comigo assim, né, que Ele falava com Caim, é o Senhor falando hoje, né, do que? Hoje nós vamos viver isso, né, o maná é isso, hoje o Senhor, creio que hoje o Senhor vai fazer exatamente, tipo assim, nos confrontar, né, mas que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, e ali, né, eu falo assim, que vai até um hábito, né, da gente até ir para a eternidade, saber que tudo que vir agora, né, daqui para frente, que for algo para nos confrontar, a gente tem que pensar, não, é o Senhor nos corrigindo, é o Senhor fazendo o que Ele fez com Caim, mas Ele está nos dando a chance da gente se arrepender, pedir perdão e refazer, fazer o nosso melhor, viver, né, conforme a vontade dEle. E assim nós desfrutaremos de tudo que Ele tem para nós, de uma vida com abundância, de uma vida com paz, porque mesmo que o mundo está desmoronando tudo, mas se a gente está vivendo na vontade do Senhor, a gente vai ter paz, vai saber que a gente está com Ele, que Ele está nos protegendo, que Ele está nos guiando, e ali é onde o Pai vai falar, não vai por aqui, vai por ali, para aí, volta, não faz assim. Esse é o Pai cuidando de nós, e foi hoje quando o Senhor falava, né, todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Então, é exatamente isso que o Senhor está nos trazendo assim, para a gente não ficar com o coração endurecido, para a gente não ser como um Caim, né? Nos irar, ficar com inveja, ficar com orgulho e não aceitar a repreensão e falar como Caim falou, sei lá do meu irmão, né? Muitas das vezes a gente só quer cuidar da nossa vida, e eu falo que quem nos deixa egoísta
é o diabo, porque quando o Senhor faz a gente se preocupar com o próximo, faz a gente, né, reconhecer que a gente, né, errou com o próximo. Isso é o Pai, ele quer ver a gente tudo junto, né? Tudo junto, um ajudando o outro a ser melhor, né? Não matando o outro, né? E foi quando hoje o Senhor falava, então assim, todas as coisas cooperam para o bem, para a gente ver isso como uma coisa boa. Não como uma coisa, ai, por que tá falando isso pra mim? Não, veja com amor, porque quem ama, corrige. Quem ama, fala pro seu bem. Quem ama, quer fazer o melhor. Tanto que o Pai, ele nos ama que ele nos corrige. Ele já dá o ensinamento do amor dele, é nos corrigindo. E o corrigir dele é levar a gente para mais perto. Então, que você possa, eu falo assim, de estar atenta à voz do Senhor hoje e ver assim, que tudo que vier para te confrontar, avalia, veja se não é o Espírito Santo falando com você, né? Ali para fazer, falar, não, o Senhor hoje está fazendo eu ser melhor, mexendo no meu caráter. E ali talvez, né, a mudança não é legal, dói, a gente, né, tá acostumado às vezes tanto, eu sou assim, né, e vou morrer assim. Não, que a gente, enquanto tem vida, a gente pode fazer melhor e ser melhor como Jesus. Que a gente possa, né, assim, estar atento à voz do Senhor hoje, sabendo que tudo que vir para nos confrontar é mexendo com o nosso eu e até a eternidade. E até porque a gente vai acostumar, né, cada dia vendo que a gente tem um Pai que está cuidando, que está vigiando nós, e que tudo que o Espírito Santo vir e nos mexer conosco, que nos deixar assim incomodado, é tipo assim um sinalzinho, tem alguma coisa errada, eu preciso ver. E ali, né, olhar, a gente tem um manual aqui que é a palavra, né? A palavra, ela nos leva a gente estar vivendo os princípios do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele só vai nos levar a gente estar mais perto de Jesus. Ele não vai levar a gente estar longe do Pai. Não, é cada dia mais perto. Então, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que saber todo o confronto que vir. A gente tem que avaliar e falar assim, peraí, deixa eu ver, né? Porque muitas vezes a gente não quer aceitar, mas é o confronto para nos mudar o nosso caráter, fazendo a gente ser melhor que ontem, né? E fazendo a vontade do Pai, fazer o que agrada o Pai, porque aí nós vamos ser filhos amados, né? Do que? De retribuir esse amor pro Pai. Como? Fazendo a vontade dele, sendo a semelhança, né? Ou seja, obedecendo e mudando, né? Não sendo como um Caim, né? Ali orgulhoso, invejoso, que só pensa nele. Não, que nós possamos mudar esse Caim de nós, sermos como Jesus, né? Transformados por Jesus, cada dia melhor. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse maná, Jesus, já te dizer muito obrigada, porque aqui nos ensinando e falando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que toda correção, hoje o Senhor nos leva a gente ver aqui a história de Caim, mas nos trazendo para nós, que nós também somos como Caim, falho e pecador, mas que o Senhor nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nos purifica, Pai, e nos ajuda, Pai, a gente a deixar o nosso coração ser ensinável, a ouvir a Tua voz e saber que toda a repreensão, Pai, que vir, todo confronto que vir até nós, ó Pai, que nos incomodar, que nós paramos, analisamos, ó Pai, perguntamos para Ti e nos esforçamos a ser melhor, a cada dia a fazer o melhor para Te agradar, a fazer, ó Pai, o que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor está nos falando todas as coisas que operam para o nosso bem, é para a gente viver as promessas que o Senhor tem para nós e também, Pai, cumprir o Teu propósito e ser semelhante a Ti. E sabemos que quando estamos ouvindo a Tua voz, sendo confrontada, é porque o Senhor está pertinho de nós, nos guiando e nos levando a gente a viver tudo que o Senhor tem para nós, mas no caminho a saber que a sua vinda é próxima e a gente está preparado para estar junto de Ti, mas temos que estar com um coração humilde, um coração que quer mudar, um coração que quer fazer o melhor para Ti. Pai, que hoje nós possamos estar atentos à Tua voz e tudo, ó Pai, que vier, ó Pai, nos confrontando hoje e até a eternidade, que nós possamos saber que isso é o Seu cuidado conosco, é o Seu amor de nos colocarmos a gente no centro da Tua vontade. Muito obrigada, Jesus, por iniciar a semana já nos ensinando, falando que tudo que o Senhor vir para nos mudar, para nos confrontar, é para o nosso bem, é nos fazendo a gente viver conforme a Tua vontade, Te agradando, porque isso é a gente mostrar o nosso amor contigo. Pai, muito obrigada por cada dia nos querer nos fazer a gente ficar pertinho de Ti, pelo Teu amor que é grande por nós. Obrigada, Jesus, por nos deixar o ensinamento de como nós temos que viver aqui.
viver a tua semelhança, seguindo os teus passos. Nos ajuda a gente não só falar, mas hoje a gente mudar o nosso eu, deixar o Senhor transformar de dentro para fora, para que nós possamos viver e contemplar tudo e mostrando assim a tua glória, a tua semelhança, Pai. Essa é a minha oração nesse dia, já te louvando e te agradecendo por esse dia, por essa semana que inicia, e o Senhor já nos falando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigada, Jesus, pelo seu amor que é grande por nós. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau, uma ótima semana abençoada.